dia, boa tarde, boa noite. Para você que está aqui em canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do universo, eu, Vladimir Jardim, estou aqui no estúdio 2 da FAMESP, Faculdade Metro de São Paulo. E eu tenho aqui o orgulho e a honra de chamar para ser entrevistados de hoje um assunto que causa bastante polêmica, né? Principalmente em redes sociais. A gente vê tanto disparo de comentários, né? Mas nada melhor ter um comentário um pouquinho mais aguçado com dois especialistas na área. Falei bonito agora, professor? Agora eu fiquei elogiado. Falei bonito agora. Então vou chamar aqui o doutor Fernando e o doutor Alessandro pra gente bater aquele super papo. E a gente quer saber um pouquinho de você. Quem é quem? O que vocês fazem? Projetos, né? Essa hora de vocês se apresentarem aí. Quem vai primeiro? Para o ímpar ou pode ser eu que sou o irmão mais velho. Né? Irmão mais velho. O irmão mais velho. Mas eu sou o irmão mais novo no final das contas. Você é mais velho, você vai começar comigo mesmo. Bom, professor, vamos lá. Vladimir, prazer. Você vai mesmo? Então vai você. Vai você. Vai você. Então tá bom. Não, você falou pela idade, eu sou mais mas velho. É que... Vladimir, um prazer estar aqui com você. Eu acho que a honra aí é nossa, né? Nossa, ter a oportunidade de falar de um assunto que realmente está pegando fogo. Eu costumo verbalizar para as pessoas que a reforma tributária está batendo aí na porta de todo mundo, mas tem gente que está dormindo, está titubeando aí. Eu sou o mestre Fernando Santos, tá? Eu sou mestre em contabilidade e eu tive aí o prazer de fazer uma apresentação de um artigo científico na semana passada, há 2 semanas atrás, no 25º Congresso Internacional da USP, sobre o litígio, né, as contingências tributárias e parecer dos auditores. Foi o 2º artigo que eu escrevi. E o nosso artigo foi premiado como o melhor artigo de Texas apresentado. Então esse é um assunto que, além de eu ser um estudioso, é uma coisa que realmente eu tenho muita paixão, tá? Apesar de eu gostar muito dos débitos e créditos. Eu sou sócio do Dr. Alessandro em um negócio, né? Na realidade, nós temos aí um grupo, onde nós temos um escritório que trabalha com a parte de direito tributário e um escritório mais focado aí em contabilidade. Nós temos aí no nosso hall de clientes empresas grandes, SAs de capital fechado, até empresas optantes pelo simples que emitem 10, 15 notas por mês. Tá? Então, nós estamos aí em várias frentes, temos aí bastante trabalhos de planejamento tributário, porque hoje em dia, dentro de toda essa complexidade que nós temos no país, essa questão de planejamento tributário às vezes salva um negócio. E nós também estamos aí firme e forte trabalhando também com uma implementação da reforma, né? Porque já tem empresas aí preocupadas com formação de preço e etc. E nós já estamos sendo demandados. Eu, além de ser mestre em contabilidade, eu também sou pós-graduado em Direito Tributário, sou professor no MBA da Trevisan, já estive aqui também gravando uma live sobre o imposto de renda diferido, e nós também temos aí uma escola de cursos mais voltados para a área tributária, que é o Instituto Fernando Santos. Posso fazer um adendozinho? Claro. Fica à vontade. Eu acho muito legal, né? Eu gosto muito quando a pessoa fala assim, eu sou estudioso e eu gosto do que faço. Eu acho que é um quesito de sucesso, na minha humilde opinião, né? Sim. Quando a pessoa gosta do que faz e estuda, né? É especialista no assunto. Só esse adendo aí. Mas Vladimir, olha só, se trabalhar com direito tributário e contabilidade e não gostar, deve ser depressivo pra caramba. Olha, porque... O cara fala assim, dinheiro, tributação, sei lá, né? Bate na cabeça do cara, né? Só número, etc e tal. Vladimir, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Alessandro, sou advogado há 22 para 23 anos. Né? Não sou irmão do Santos, muito embora pareça. Não somos irmãos. Tem uma história muito bacana, inclusive, nossa, né? Porque a gente se conheceu numa relação de trabalho. Ele me contratou. Ele te contratou? Em 2009, ele era contador Já era controller, já ou não? Não, ainda não era controller. Mas eu trabalhava numa empresa multinacional e contratei o Dr. Alessandro para poder fazer um trabalho de recuperação de crédito para nós. E aí virou uma parceria. Virou amizade. Virou uma amizade. E a gente foi tocando essa relação profissional de amizade por muitos anos.
E até que, recentemente, a gente decidiu, de fato, ter negócios juntos, né? Ele não está mais numa multinacional, tá comigo na contabilidade, está comigo no escritório, está comigo no Instituto de Educação, voltado à área do direito contábil, o direito tributário, o fiscal, e etc. Né? E eu não tenho esse currículo escolar todo do Santos, porque ele estava estudando, eu estava trabalhando. Né? Eu sou pós-graduado em Direito Constitucional e com experiência voltada aí por esses 22 anos no direito tributário. Né? Olha que bacana. Fazendo bastante coisa, com grandes cases interessantes. E agora dedicado à reforma tributária, que é o assunto da vez, o Brasil tentando, pelo menos, fazer uma reforma, modificar algo que, para todos nós, sempre foi muito ruim, né? Acho que todo mundo tem é raro você encontrar uma pessoa que não tem uma reclamação tributária, né? Sim. Desde o IPTU na prefeitura, que, poxa, meu IPTU, me cobram a taxa do lixo, né? Já foi um problema aqui, né? Verdade, Lembra? nós pagamos taxa do lixo, verdade. Professores, eu vou até deixar a pauta do programa aqui um pouquinho para cá. Eu devo me preocupar com essa loucura que está acontecendo nessa área tributária? Ou é só, por exemplo, uma onda que logo, logo vai passar? É uma coisa que você fala, olha, Vladimir, se fosse você, eu prestava um pouquinho mais de atenção de verdade nessas mudanças, né? Uma opinião pessoal de vocês dois agora. Eu acho que faz parte da cultura do brasileiro deixar tudo para a última hora, né? Boa. A gente entrega declaração de imposto de renda na última hora. Faltando meia hora para... A gente vai no médico pegar o exame para fazer, o pedido de exame vai fazer o agendamento na última hora, quando já está vencendo. Acho que é um pouco cultural. Não deveria ser especial no âmbito empresarial, né? Se planejar. O brasileiro é muito empreendedor. O brasileiro, ele abre negócios, ele é criativo na hora de abrir negócios, ele é criativo na hora de criar coisas. Mas a gente percebe no dia a dia que o brasileiro se programa muito pouco e se planeja muito pouco, né? Concordo. E aí, por isso, acaba encontrando revés. E, em especial, num país de tributação tão complexa, né? A ponto de, por exemplo, aliás, é comum a gente se deparar com situações em que a própria fiscalização tem dificuldade de entender, de interpretar a norma, de aplicar a norma. Então, eu acho que se antecipar, entender os impactos da reforma, seja empresário ou não, é bastante relevante. Afinal de contas, é dinheiro que está saindo do nosso bolso para ir para o Estado, que em tese precisa cuidar muito bem dele para devolver para a gente saúde, educação, transporte e etc., né? E que não funciona bem assim, né? Deveria funcionar, né? O senhor compartilha também, professor? Sim, e, por exemplo... as pequenas empresas, principalmente aquelas que são optantes pelo Simples, talvez você vá me fazer essa pergunta, mas eu posso antecipar ela, já que você perguntou, também tem que se preocupar, e é o pessoal que não está muito preocupado. Porque dentro dessa nova metodologia que nós temos de forma de tributar, as empresas do Simples, por exemplo, serão prejudicadas. Por que elas serão prejudicadas? Porque nós temos um princípio dentro dessa nova reforma, que é a reforma de consumo, que vai estar substituindo PIS e COFINS, o ISS e o ICMS, eu já estou falando IBS. Eu ia perguntar isso, mas ele já está perguntando. Então, eu deixo. Agora contigo, professor. Fala pra gente essa transição para nós aí, vamos lá. Então, porque nós teremos crédito desses impostos. Imagina que se eu for comprar de uma empresa que é optante pelo Simples, eu não vou ter esse crédito. Por que eu vou comprar de uma empresa que é optante pelo Simples? Não vou ter crédito. Então, olha só, existe, né, uma alíquota mais ou menos padrão. Tudo bem que no texto está 26,5, mas o pessoal está falando 28. Então, comprei de uma empresa uma mercadoria por 10 mil. Vou ter 28% de crédito. Se a empresa é optante pelo Simples, não tenho direito ao crédito. Por que eu vou comprar dele se eu não tenho direito ao crédito? Apesar que a lei... ela também permite que as empresas optantes pelo Simples possam também tributar IBS e CBS. Ou seja, esses empresários, esses microempresários, eles nem sabem o que está acontecendo. Então isso é importante a gente esclarecer o nosso público, né? Não vai mexer no Simples. Não vai mexer no Simples mesmo. Mas espera aí, eu não vou comprar de você, viu, Simples, porque você não me dá crédito. Eu acho que também é uma questão de que a gente participa muito pouco, né? Eu não sei se...
se a gente fizesse talvez uma enquete, né, de quantas pessoas sabem que toda vez que um projeto de lei é levado à discussão, seja na Câmara Municipal, né, do município onde a gente mora, ou na Assembleia, ou até no Congresso Nacional, se faz questionamento lá, olha, o que você acha dessa propositura aqui? Né? Ela é bacana, você concorda? Não... E pouquíssimas as pessoas participam disso. Eu acho interessante até isso. Mesmo sendo online, você pode entrar lá, você responde online, mas a participação é muito pequena. Mas esse ponto, por exemplo, que o Fernando comentou agora, é de relevância até para que as pessoas, aquele pequeno empresário, o dono da papelaria, do açougue, etc. E tal, poxa, espera aí, se eu não vou gerar crédito, se eu posso ser discriminado, né, pelo meu cliente, pô, vou lá reclamar, né? Vou pressionar. Tem um projeto de lei, o PL 63 de 2025, se eu não estou enganado, ou 2024, que pretende incluir as empresas do Simples nessa condição, ou seja, elas foram retiradas desse rol compensatório, né? Que sempre funcionou muito bem, vai continuar funcionando, então você vende para mim, gerou crédito da nossa relação comercial, mercantil, e eu vou vender para o Fernando, esse crédito que nasceu da nossa relação, passa para ele, depois ele vende para você, e o crédito vai circulando e vai tornando esse ambiente comercial, mercantil, um tanto quanto até saudável do ponto de vista até econômico-financeiro. E ao excluir o pessoal do Simples, tira eles até, de certo modo, do mercado, né? Então, eu acho importante essa informação. Pessoal, vai lá, pessoal. Entra lá no site do Senado, do Congresso, da Câmara, e vai reclamar PL 63, e volta lá e manda e-mail para os senadores e para os deputados e fala assim, que negócio é esse de deixar a gente de fora, né? O Simples por que está acontecendo isso? O que está por detrás? Assim, é muito interessante isso, né? Os caras jogam o que eles querem, a hora que eles querem, sempre com um objetivo, né? Qual que é o objetivo disso? Por que os caras querem excluírem? Eu acho que tem um defeito no nosso processo legislativo no Brasil, do modo geral, né? Então, se a gente pegar os deputados, por exemplo, que hoje fazem parte do Congresso Nacional, e a gente perguntar ou fizer uma análise de quais entende de contabilidade suficientemente para poder analisar um projeto de lei de reforma tributária, quais entende de direito tributário ou de direito do modo geral para analisarem um projeto de lei de forma adequada, a gente vai ver que é muito pouco. Então, a gente está entregando para pessoas que não têm o suficiente conhecimento técnico o dever de analisar um projeto que, no final das contas, foi elaborado por uma equipe técnica competente também, muito inteligente, da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, mas que redigiu com escopo e visão do Estado. Exatamente. Né? E aí, o contraponto deveria vir em tese do Congresso, que representando a gente, ou seja, chegou um projeto com o olhar do Estado, e aqui do outro lado chegam os deputados com o olhar nosso, de população, que a gente paga todo dia o imposto quando a gente vai comprar Nós colocamos eles pãozinho, lá quando a gente vai comprar um defender, carro, né? quando a gente vai comprar quando a gente vai fazer compra, vai comprar uma blusinha na Shein, né? A mulherada, ou seja, qual que é a dor das mulheres quando vão comprar na Shein? Porque quando é melhor, quando é pior? O que otimizaria o preço para eu comprar mais, etc. e tal. Esse deputado teve essa capacidade de interagir e interferir no processo legislativo para tornar o texto, ou transformar o texto originário lá dos técnicos em algo interessante e importante para a gente? Me parece que não, né? E aí, nesse ponto, vejo fragilidade no nosso processo legislativo, que acontece com todas as áreas, inclusive, né? Não só no direito. A gente vai falar, por exemplo, de, sei lá, mineração, né? A legislação vem pelos técnicos, que é natural. Mas alguém tem que fazer o contraponto, né? Você pega, por exemplo, algo bem interessante. Nós estamos aí com a questão do IOF. E o pessoal de baixa renda, por exemplo, eu não vou ser afetado. O IOF não vai me afetar. Você fala desse aumento recente, Esse né? é o aumento recente de 0,38 para 3,50. Uhum. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse assunto é bem polêmico. E é interessante isso, porque às vezes, né, quando o cara olha, zero isso, zero aquilo, ele fala, pouquinho. Mas vai levando. Zero é perto de nada, né? Então, vai levando isso para você ver no montante. Então se você imagina, por exemplo, uma empresa que ela faz uma captação de recurso, e aí vamos lá,
Vou dar exemplo de uma empresa que eu trabalhei. 10 milhões por mês. A 0,38 vai dar 38 mil. Tá ok? Uhum. Agora, são 35 mil reais. Pois é. Não, 350 mil, 10 milhões. 350. Não, mas olha, 350 mil, errei a conta. De 38 mil vai para 350. No ano, isso aí vai dar 4 milhões ou mais. Isso é bem Então, interessante. mas quem é que vai pagar isso? É o consumidor final. sem dúvida, porque vai Então, pro preço do eles produto. não conseguem entender isso. Ah, quem está pagando aumento de carga tributária não vai me afetar o empresário. Não, está afetando você. Está afetando você, consumidor final. A cadeia inteira É afeta, a cadeia né? inteira, A cadeia exatamente. inteira afeta. É Mas acho isso que que eles não conseguem entender. Acho que a nossa defesa, ela é mal feita no Congresso, né? Você vê, esse ponto que é extremamente relevante, e eu não me lembro de ter visto, por exemplo, deputados subirem à tribuna para dizer, olha, esse papo do governo que não vai atingir o mais pobre, tá errado. Por quê? Porque o mais pobre vai comprar o celular na Casa Bahia financiado. Sim, E a financeira cobra o IOF. Sim. Né? E já é penoso para ele tem que parcelar em 24, 36, 48 vezes o celular para ele poder ter um produto, né? E quando ele vai comprar um carro, a mesma coisa. Então o aumento do IOF atinge diretamente a todos e atinge potencialmente mais, no meu modo de entender, o mais pobre. Porque ele está com dinheiro contado lá para comprar o celular, para comprar a geladeira financiada, para comprar o ar-condicionado, o micro-ondas, e ele vai ter um acréscimo no preço desse produto, tanto diretamente quando ele for fazer o financiamento lá na loja em que for comprar, como o Fernando acabou de mencionar aqui, porque a indústria vai pagar mais caro e ela vai repassar. vai repassar, então o micro-ondas vai ficar mais caro. ela tem que garantir a margem de lucro dela, né? Exatamente. Uma empresa, ela não foi criada para dar prejuízo. Então, aumentou, sou empresário. Se aumentou meu IF de 0,38 para 3,50, eu vou embutir no preço. E uma dúvida aqui, ó. Como que o fim do ICMS e do E do ISS? ISS afetará as operações interestaduais municipais? Quer que eu responda essa Pode aqui? responder, doutor. O senhor que é especialista em ICMS. Eu acho que o primeiro impacto a gente já está sofrendo, né? O Brasil, por ter essa complexidade fiscal, ele gera em nós, muito embora no mundo todo exista planejamento fiscal, mas aqui no Brasil o planejamento tributário é muito relevante. Ele faz diferença substancial no negócio. Então, convocar o time contábil, o time fiscal, o advogado tributarista para fazer planejamento tributário, para pagar menos imposto ou procurar pagar menos imposto é extremamente relevante no Brasil. E para isso a gente sempre teve, por exemplo, opções como os benefícios fiscais dos estados. A gente tem desde sempre, né? Desde muito tempo, lá em Manaus, a Zona Franca de Manaus, que não atende ali toda aquela região amazônica, né? Tocantins, Acre, Rondônia, acho que Roraima também ela é beneficiada. A gente tem no Espírito Santo o Compete, que também é muito importante, é um regime tributário que reduz o ICMS para quem está instalado ali. A gente tem em Minas Gerais para o e-commerce, para os distribuidores, as farmacêuticas, muitas farmacêuticas estão lá. Em Goiás parece que tem um também. Em Pernambuco tem de tecnologia. Lá no Rio Grande do Sul, enfim. No Brasil a gente tem espalhado muitos regimes tributários, muitos regimes especiais para beneficiar, para otimizar a carga tributária. Com a reforma e com essa mudança, a extinção do ISS e do ICMS, esses regimes todos, com exceção de Manaus, em tese, serão extintos, né? Eu acho que o primeiro impacto é isso, ou seja, as empresas que estão instaladas nesses estados, nessas localidades, já estão se questionando até onde é vantajoso permanecer nesse estado, permanecer nessa localidade, né? E não permanecer, ou seja, ir embora, implica diretamente na queda de arrecadação do Estado, no desemprego. A empresa foi embora, as pessoas vão ser mandadas embora, vão ser demitidas, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Nós já tivemos, está falando dos benefícios fiscais, nós já tivemos uma alteração importante antes da reforma, que foi com a 14.789, que foi a questão das subvenções, né? Nós tivemos aí com essa lei a alteração do juros sobre capital próprio e também das subvenções, que nós não tributávamos
nem imposto de renda, nem contribuição social, nem PIS e COFINS. Né? Para vários incentivos fiscais. E tudo isso acabou, ou seja, você vai ter um incentivo fiscal, tem uma nova regra para você poder ter esse crédito que é infinitamente menor do que o que nós tínhamos antes. Então, foi uma das coisas, além da desoneração da folha, que nós tivemos aí de mudança, ou seja, a nossa carga tributária ela está aumentando. Aí já estão acabando com os benefícios. E agora, com a reforma, esses benefícios fiscais que nós temos, principalmente ICMS e ISS, eles realmente serão extintos. Mas nem tudo é tragédia também, tá, Vladimir? A reforma traz um ponto muito positivo em relação, por exemplo, esse comércio interestadual, né? A gente tem muita dificuldade hoje. As empresas de comércio, por exemplo, têm departamentos fiscais gigantescos para cuidar de apuração de alíquota de substituição tributária, apuração de alíquota do ICMS próprio, apuração de alíquota do ICMS de FAO. E olha só, eu estou falando de 3 modalidades do mesmo imposto. Parece coisa de maluco, né? Mas o ICMS tem o ICMS próprio, o ICMS substituição tributária, o ICMS diferencial de alíquota, que é o de FAO. E recolher é tão difícil quanto calcular. Porque, dependendo se eu tenho inscrição estadual no estado para onde eu vou vender, eu posso fazer o recolhimento no final do mês numa guia só. Se eu não tenho, eu tenho que, cada vez que eu vendo, eu tenho que fazer uma apuração e recolho por uma guia própria, uma GNRE. Enfim, essa complexidade toda, ela acaba com a reforma, né? Mas não teria tudo muito mais simples. Eles unificarem isso para facilitar? Então, mas é o que vai acontecer, mas eu tenho uma má notícia para dar para você. Ele está me animando. O professor está me animando aqui, viu? Eu tô ficando animado. Eu tô tentando puxar alguma coisa para eu ficar feliz. Não, mas... Ele tá... Eu tô preocupado agora. Você sabe qual que é a boa notícia? É que a reforma, ela realmente vai estar 100% implementada em 2033. 33. O ano que vem, nós temos a fase teste, tá? E aí nós vamos continuar ainda pagando PIS, apurando PIS e COFINS. Em 2027 não teremos mais PIS e COFINS. E aí nós vamos começar de forma gradativa a ir aumentando o IBS e CBS e o ICMS vai indo embora. Ou seja, toda essa complexidade ela vai dobrar, porque nós vamos continuar até 2033 calculando os novos impostos e ainda mantendo os antigos. Ou seja, eu espero que daqui a alguns anos nós não estejamos no CAPES. E com o fim de tudo isso, professor, qual que vai ser o impacto da logística fiscal e no planejamento de compra e venda? Essa é uma boa pergunta. Bastante complexo. Vamos lá. Primeiro ponto, acho que de reflexão das empresas, vai ser essa questão dos regimes especiais de tributação. Ou seja, fico ou não fico onde eu estou instalado, tendo um benefício que vai ser extinto, né? Se ele for extinto, tá, Vladimir? Tem essa também? Os estados vão puxar. Veja, a reforma, ela centralizou na União toda a tributação. Hoje, como é que funciona? Parte do controle está no município, no ISS, parte do controle está com o Estado, no ICMS, e a União tem o controle dela nos tributos federais, PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição previdenciária, etc. e tal. Agora, centraliza tudo na União. Ao centralizar tudo na União, o que acaba acontecendo? O município perde força. Até de controle. Sim. Porque dinheiro é controle, no final das contas. Muito. Muito controle. Então, vamos lá. O município de Bodó, no Rio Grande do Norte, qual que vai ser a capacidade dele de entrar em discussão com a União e mostrar que ele vai. Então, eu não sei se realmente quando... Os prefeitos também estão deixando para a última hora, né? Mas eu não sei se quando a gente tiver que encarar o ano que vem de frente a reforma, se não vai doer tanto a ponto de tanto contribuintes como prefeitos e governadores falar, opa, peraí, eu não tinha entendido que era tão difícil assim, né? O prefeitos perderam o controle, governadores perderam o controle. O estado de São Paulo vai ficar tranquilo, né? É um estado forte. Dentro dessa arrecadação, o poder dele de veto, o poder dele, por exemplo, a gente vai ter algum comitê gestor do IBS. Esse comitê gestor vai ser formado por gente que vai ser indicada.
politicamente, provavelmente, né? Sim. Governadores de grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, provavelmente terão força política para indicar pessoas para estarem lá alinhados aos interesses de seus respectivos estados. Agora, talvez o estado de Rondônia não tenha, né? Assim, corre o risco de ter uma guerra fiscal entre estado e município? Não tenho dúvida que sim. Hoje já existe, né? Se nós pegarmos, por exemplo, nós temos uma problemática interessante no ISS, que é a questão do critério de hipótese de incidência. Onde o ISS é devido? É devido no estabelecimento do prestador, aonde ele está localizado ou aonde ele presta o serviço. Uma das coisas também que a reforma trouxe é sobre isso, porque já está, se não me falha a memória, vai ser devido aonde o serviço for prestado. Então, isso é uma problemática, né, que iria acabar. Mas você imagina, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho um código de serviço, estou em São Paulo, minha alíquota é de 5%. Aí agora o cara que é de São Paulo vai prestar serviço em outro lugar, o IBS é devido lá. E outra coisa, tá? É interessante. Vai ficar interessante. Não, tem uma outra coisa interessante que o pessoal me pergunta, né? Porque é claro que a nossa reforma tributária, ela está chegando muito próximo do modelo europeu, tá? Que lá fora é o IVA. Só que lá você tem um único imposto. E por que aqui nós temos IBS e CBS? Por que não criou somente o imposto? Exatamente por conta dessa divisão. Nós temos, se não me falha a memória, eu não vou lembrar agora de cabeça, algo na Constituição que é a questão das competências. Então, você vai ter o CBS, que vai substituir o PIS, COFINS. O IPI também, mas o IPI ainda continua, que é federal. O IBS, que vai ser o ISS e o ICMS, que é municipal e estadual. Temos que ter essas divisões. Mas você vê que os dois impostos, eles funcionam da mesma forma, mesmo fato gerador e etc. Agora, aí sim, vai ter que ter essa divisão. Vai haver essa guerra, como diz o doutor, também não tenho dúvida. E como é que esses caras vão fazer esse cálculo? Bom, nós estamos falando de números, né? Estamos falando de números. Números. Como é que eles vão fazer esse cálculo? Então, eu vou de uma forma simples, né? Se a gente parar para pensar, olha só, a Prefeitura de São Paulo, o maior imposto que ela recebe é o ISS. É o ISS. É o ISS. É o ISS. Então, imagina que eu tenho várias empresas aqui em São Paulo com código de serviço onde o ISS é devido em São Paulo. E o faturamento, por exemplo, de 1 milhão, para arredondar. 5% de 1 milhão, tá ok? 50 mil. Então, eu acredito que deva ter um cálculo aí para poder fazer essa distribuição. E o que nós temos na realidade, nós ainda não temos nenhuma alíquota efetiva da reforma. O que nós vamos ter são testes. Nossa. Vamos fazer testes. Testes. Agora, explicando até um pouco mais detalhadamente, assim, Vladimir, todo o dinheiro vai para a União. Então, imagina, você pagava o ISS antes e ia para a conta bancária da prefeitura. Tudo Perfeito. bem? Pagava lá numa guia, eu nem lembro, GIS, enfim. Agora, você vai pagar um DARF. O dinheiro vai para a conta bancária da União. A União vai juntar toda a grana que entrou do IBS, que é a junção do ICMS e do ISS, vai definir alíquotas para cada município, segundo a capacidade de geração de renda, de receita de cada município. Então, quanto a receita que foi gerada ali, né, em atividade econômica, aplica uma alíquota e devolve esse dinheiro. Mas, na prática, o que a gente já está percebendo em alguns cálculos muito objetivos em alguns municípios é que o município vai ter uma arrecadação menor, sem contar com o fato de que hoje, a gente já tem, por exemplo, os municípios recebem o Fundo de Participação, o FPM, né? É uma devolução dessa parte, também com uma forma de cálculo de devolver para os municípios parte da arrecadação. A União devolve esse dinheiro. Só que para o município receber, ele tem que ter certidão negativa em dia. Ele não pode ficar devendo para ninguém, ele não pode atrasar a folha de pagamento, contribuição previdenciária, nem nada. Mas mesmo que ele tivesse, por exemplo, o prefeito está lá da administração dele. Fernando ganhou as eleições
Em janeiro tomou posse. Aí ele vai lá olhar o caixa, né? Tá lascado. Vamos lá, vamos pagar. O que vamos pagar de conta aqui? Aí ele lascado. percebe o seguinte, não tem o CND. Até hoje, você não tinha CND, você não recebia o FPM, mas tá caindo no caixa o dinheiro do ISS. Então, você ainda minimamente, se atrasa aqui, adianta ali, você vai, né, fazendo manobra para deixar as contas mais ou menos em dia, né? Paga os professores, deixa os guardas de trânsito em receber. Nossa, paga. vai ser uma bagunça. Agora, se exigir CND para essa participação, primeiro que vai exigir que prefeitos sejam muito mais competentes. Isso, nesse aspecto até que é bom, né? Sejam melhores administradores, mais responsáveis com a gestão pública, sem atrasar pagamento, etc. e tal. Por outro lado, pode ser que ocorram circunstâncias, além da vontade do manejo do próprio prefeito, que tirem dele recurso financeiro. Nossa. E dá pra gente calcular o impacto que vai ter pro cliente, pra empresa com tudo isso? Eu acho que o primeiro impacto é econômico de se preparar. Tá? Se preparar. E aí, nesse sentido, não diria que é desperdício, não. Eu costumo... essa semana, por exemplo, ontem eu falei pro Fernando, tem um ponto aqui específico, eu estou percebendo que o time precisa de um treinamento nesse ponto aqui. A gente tem muito isso no escritório, tanto lá no escritório, com os advogados, com todos os times, todo mundo tem treinamento o tempo todo. Na contabilidade, a mesma coisa. Acho importante isso. Estudar, manter o time estudando, educado, se informando o tempo todo, é importante para levar mais qualidade no serviço, levar mais qualidade no atendimento do cliente. No caso do empresariado, buscar informação, né? Já tem bastante curso por aí da reforma tributária, entender o que está acontecendo, até para poder chegar em casa e fazer lição de casa. Vamos botar aqui as contas na calculadora e vamos refazer. Aliás, prefeitos também. Times internos de fiscal da prefeitura, porque a prefeitura tem time fiscal, tem time financeiro. Essa galera toda vai estudar para não fazer bobagem, né, e causar problema para nós aí na prefeitura. Essa sua pergunta ela é boa, eu vou ser só um pouquinho técnico, tá? Claro. Que é muito importante. Bom. Nós temos um trabalho que nós estamos fazendo que é o de implementação da reforma. O que eu costumo dizer para os alunos, principalmente? Minha empresa é melhor lucro real, presumido ou simples, né? Quando é possível você optar pelos três. Você vai fazer Eu acho conta. que o professor ele tá lendo minha pauta. Não tô. Ele tá se antecipando. Gosto disso. Conectividade, professor. É muito bom. Não. Eu penso aquilo, ele já pá. Eu penso, ele pá. Não, Tá perfeito. porque... Continuaremos assim, professor. É porque aí o que acontece? Eu tenho como, sim, pegar essa alíquota, mesmo que seja projetada, uma alíquota que a gente tem aí no texto está 26,5%, mas 28% a alíquota, que está todo mundo fazendo conta com 28%. Peraí, dentro de todas as operações que eu tenho na minha empresa, eu vou pegar o meu faturamento, 28% do meu faturamento, quanto é? Existe agora a não cumulatividade plena. De todas as despesas, os gastos que eu tenho aqui, o que me dá crédito de 28%? Peraí, com a reforma tributária, qual que é o impacto que eu tenho? Como que está agora? Vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza, alguns setores terão uma carga tributária menor. E aí eu ouvi um colega falando uma coisa, doutor, isso é muito legal. A reforma tem como objetivo simplificar. Mas se nós formos falar da capacidade contributiva, que na minha opinião os prestadores de serviços são muito prejudicados, Sim. e agora vai piorar ainda mais. Porque você imagina uma empresa que tem direito a créditos de IBS e CBS por causa da não cumulatividade plena e uma empresa que é prestadora de serviço que o maior custo é a folha e não dá direito a crédito. E aí, como que as empresas prestadoras de serviço vão sobreviver? Vão sobreviver, elas vão ter que ajustar o preço e quem vai pagar isso é o consumidor final. Mas tem uma notícia boa nesse sentido aí, que
reduziu a carga tributária para os advogados. Tem uma vida sofrida, né? A gente precisava de uma notícia boa e chegou essa notícia boa. Tem alguns setores... Será que vai chegar pro professor também? Então, educação também. É, coisa boa! A educação reduziu aproximadamente 60%. Né? Mas eu acho que é importante, até porque para permitir que a gente aumente a oferta de escolas, de curso, aumente a capacidade de investir no professor, tanto em salário, etc. e tal. Então, eu acho que é bastante relevante. Mas eu estou nessa com o Fernando só até dezembro, Vladimir, pelo seguinte. Eu soube ontem que a Mega Sena da virada pode pagar 1 bi. Se eu ganhar, você nunca mais vai ver. Professor, eu desisto disso. Toda vez eu faço bolão com família, a gente não acerta um número, mais um. Devia pagar se a gente não acerta nada, não é verdade? Com certeza. Poxa, é um prêmio pela essa falta de resultado. Falta pelo azar. E falar de resultado, professor, nós estamos falando que a gente vai ter essas mudanças, né? Muda a emissão de documentos fiscais, o que muda? Os sistemas vão precisar ser adaptados, haverá um novo padrão? O que vocês, né? Obrigações acessórias vão mudar radicalmente. Hoje tem algumas que são muito usuais, né? Acho que, por exemplo, DCTF já está no fim da vida, não vai ser resultado mais, não sei se você pensa disso. Uhum. Talvez, que mais? A ECF também talvez perca utilidade, ela possa migrar boa parte da informação. A EFD, aliás. A EFD perca, e vá para a ECF. Uhum. Eu acho que é possível, né? Nós temos já agora uma nova nota fiscal. Os livros de ICMS, entrada e saída, eu não sei como é que vão ficar, né? Mas eu penso também que talvez eles possam ser substituídos pela própria ECF, que vai ficar gigante, né? Vão levar 6 meses para preencher ela. Mas eu acho que podem ser substituídos. Hoje a gente tem ainda, no ICMS, cada vez que eu vendi para você, saiu lá o copinho, aí eu vou lá e registro. Copo tal, lote tal, fabricação tal, saiu na data tal, nota fiscal tal, né? Tem um livro para registrar isso. E acho que esse livro também... Então, essa otimização, menos trabalho burocrático deve vir com essas mudanças. Tem uma nova, eu não me memorizei, DEPRE... Já saiu. DE, qualquer coisa, já saiu uma mudança nesse sentido. Já a Receita tem de pouco em pouco, né, colocado para a gente algumas coisas. Então, por exemplo, no mês passado e retrasado, ela já apresentou algumas coisas em relação à nota fiscal, como é que vai mudar, como é que vai ficar o arquivo. Já fez os testes com algumas empresas. Acho que a Natura, por exemplo, é uma empresa que faz parte das empresas que estão testando já. Tem um pool de empresas que estão testando, né? Tem algo interessante também, que tem uma calculadora da carga tributária da reforma, mas é igual fazer imposto de renda pelo aplicativo. Você vai puxar algumas informações, mas o que está ali não é 100%. Tem muitas coisas que nós temos na Lei Complementar 214 que dão direito a crédito, por exemplo, de IBS e CBS para você poder calcular sua carga tributária, que não é um cálculo simples. Tá? Você precisa conhecer a lei e você tem que pegar, por exemplo, uma demonstração de resultado, verificar os teus gastos e classificar. Isso dá direito a crédito, isso não dá direito a crédito, com base no que nós temos na norma. Perfeito. Tá? Então eu tô aqui com a minha empresa, né? Aqui vendendo, comprando, tô despreocupado da vida. Não, isso aí a gente vai dar um jeito no final. Aí tudo se resolve. Mega Sena tá chegando. Eu vou ganhar na Mega Sena mesmo, né? Um bi. Quais são as capacitações que são necessárias, né, para esses profissionais se adaptarem? Vocês acham importante isso? Se vocês fossem, né, comentar e tentar convencer o pessoal que tá lá, o que vocês comentariam sobre isso, né? Em termos de capacitação, a importância, como que eu me capacito, se tem curso para isso. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem aí. Olha, eu diria o seguinte para quem está assistindo a gente. Primeira coisa, é buscar os cursos a respeito de reforma, estudar a reforma tributária. E segunda coisa, concomitante, fazer com certa rapidez. Procurar as empresas de tecnologia que estão oferecendo
serviços e atendimento em relação ao que vai mudar tecnologicamente. Tecnologicamente. Ou seja, os sistemas, o ERP, como é que vai ficar, quem é que está fazendo aí, já oferecendo alternativas nesse sentido, oferecendo alternativas nas obrigações acessórias. A gente está vivendo um momento de muita inteligência artificial, trazendo para a gente aplicativos, ferramentas para a gente otimizar. E tem muita coisa bacana acontecendo, tá? A gente fez uma conferência recentemente e a palestra que mais impressionou foi eu esqueci o nome dela agora. Partitei, eu esqueci o nome dela também, mas ela fala dos impactos da reforma na tecnologia. Né? Como que os RPs têm que se preparar para isso? É claro, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalham com o SAP. O pessoal já está dando palestra. Eu, semana que vem, tenho uma reunião no cliente, porque já vão mudar o layout de sistema para poder se adequar à reforma tributária. Já que nós já temos aí a nova, né, vou simplificar aqui, nota fiscal, já com base na reforma. Tá? Que, inclusive, o pessoal já está ministrando curso sobre isso, tem bastante conteúdo sobre isso. Então, os sistemas já vão começar a se adaptar. Porque a partir de 2026, o jogo começa. Aí é o oficial. Aí é oficial. Sim. Vamos lá. Nós vamos começar uma fase teste. Fase teste. E vai ser legal, né? Porque com essas alíquotas testes, com essa alíquota teste, o que vai acontecer? É possível já o governo saber como é que vai funcionar o negócio? Sim. Se é 28 mesmo, se é 26,5, se é 25, enfim. E assim, uma preocupação que eu tenho aqui, né? Então a gente fala muito de arrecadação, aquele município, estado. Como é que serão feitas as fiscalizações em relação a isso, né? Os cumprimentos, que ela realmente está cumprindo. Como é que é feito isso aí? Essa dúvida, ela é bastante importante e interessante, essa pergunta, viu, Vladimir? Porque o que acontece, né? Hoje, como eu disse um pouquinho há uns minutos atrás, o município tem o poder de controle sobre o ISS, sobre a arrecadação, etc. e tal. Muito embora a legislação diga que vai permanecer com os municípios o dever de fiscalizar, etc., mas criou uma estrutura em que a União responde no final das contas, né? Então, nesse sentido, ainda é nebuloso. Ou seja, o fiscal da prefeitura ou do estado me fiscaliza, né? Mas esse tributo ele está, de certo modo, vinculado à União. A União vai ter um órgão para eu reclamar se eu tiver qualquer problema, desde o mais básico, recolhi na data errada. Perfeito. Ou eu vou ficar direto com o Estado nisso. Hoje, por exemplo, os municípios... Vai ser o comitê gestor. Exato. Apesar que eu acho que isso não é função deles, né? A princípio não, mas como a arrecadação está no controle da União, ficou uma relação tanto quanto estranha. Quer dizer, tem município, por exemplo, que todo município tem. Você recebeu um auto de infração, você tem direito de se defender, né? Em primeira instância ali e até em segunda. Por menor que seja o município, tem lá uma segunda instância, ainda que seja um fiscal vizinho, colega, mas tem uma segunda instância. Respeita-se o duplo grau de jurisdição. Aqui em São Paulo a gente tem o TIT, um tribunal enorme. Ele vai continuar? Não vai continuar? De algum modo o CARF vai assumir, que o CARF é o tribunal que hoje trata das questões dos tributos federais. Ele vai assumir parte disso. Então, essa é uma dúvida que a gente ainda tem, né? Muito embora a legislação dê sinais de que deve-se permanecer como está, as fiscalizações como estão, o município cuidando do seu, o Estado cuidando do seu, mas eu acho que ficou difícil até para o fiscal responder. Por exemplo, se o documento de arrecadação ele é elaborado pela SERPRO, que é a empresa de tecnologia da União, fiscal do município, do estado, eu vou ter acesso a esse sistema para eu resolver um problema do contribuinte, ou não? Você vai reclamar para mim e eu reclamo para lá, ou você vai reclamar direto para lá? Eu sou bastante crítico dessa reforma. Eu costumo brincar e dizer que não é uma reforma, é um puxadinho bem sem vergonha, né? Porque a gente está mudando parte da legislação, a gente mudou a Constituição Federal em alguns artigos, a gente mudou parte da legislação infraconstitucional, mas nós não mudamos, por exemplo, o Código Tributário Nacional, que é da década de 60. Né?
e que traz coisas horríveis. Por exemplo, que a opinião do fiscal, até porque nós estamos sob o regime militar, a opinião do fiscal ela tem presunção de validade. Não, mas estamos num regime democrático sob uma nova Constituição e que, em tese, pelos princípios constitucionais atuais, exige que a opinião do fiscal seja corroborada por sinais exteriores de verificação e de validação. Sim. Ou seja, não é só a opinião pessoal dele, não é só o guarda de trânsito falar que você estava no celular, né? E se não estava? Então, assim, essa manutenção do Código Tributário Nacional, para mim, faz mal a essa reforma, né? Entre outros pontos, por exemplo, que a gente teve uma oportunidade ímpar de fato, tornar o ambiente mercantil brasileiro melhor, né? Essa tributação em cadeia, ela de certo modo continua. Muito embora seja um princípio agora da nova legislação e da reforma, não haverá tributo sobre tributo. Não é o que me parece. A sensação que eu tenho é que quando a gente olhar para a nossa apuração fiscal e contábil, nós vamos continuar olhando, poxa, mas eu paguei tributo sobre tributo de novo. Eu estou pensando aqui, você está falando, professor, eu estou já viajando, né? Eu falo que é um assunto que está tão gostoso, nós estamos batendo um papo aqui, que ele está muito interessante, né? Eu estou pensando aqui, porque assim, bem brasileiro aqui, quero montar uma empresa. Aí eu vou olhar, eu chego e falo assim, CNPJ é X, o simples é Y. Adivinha qual que eu vou? No mais fácil. No mais fácil, no mais barato. Vamos falar o português correto? Eu vou naquele que é mais barato, né? Mas às vezes agora parece que o barato sai caro. Pode sair caro. Né? Então, em relação a esse pensamento nosso, né? Empresas do Simples Nacional vão ser muito afetadas. Eu tenho que mudar o meu pensamento a partir de agora? Eu acho que sim, mas Então, aquele comentário, desculpa te atrapalhar, mas aquele comentário que o Fernando fez agora, ou seja, à medida em que ela foi excluída desse círculo de geração de crédito, ficou fora, as empresas que estão no lucro presumido, no lucro real, vão olhar para aquele fornecedor que está do Simples do tipo com nojinho, né? Ei, se você é simples, você não gera crédito para mim. Então, se eu compro de você a embalagem para colocar o meu copo, talvez seja interessante eu não comprar mais de você, Vladimir. Eu vou comprar do Fernando, porque ele está no lucro real, vai gerar crédito. Então você me aconselha a migrar? Ou seja, gerou para você... Olha que pergunta, hein? Olha, professor até me fechou a cadeira. Ele sentiu no baço essa, né? Essa é a pergunta do milhão. Nós temos uma pergunta hoje bem parecida com essa, né? Qual que é meu melhor regime tributário? Hoje, com a reforma, por mais que o pessoal brinque que as empresas do Simples viraram Walking Dead, né? Ou seja, não vou mais comprar do Simples porque não vou ter direito a crédito de IBS e CBS. Mas e aí, eu sou simples? É melhor ir para o lucro presumido? É melhor ir para o lucro real? Tem uma outra premissa aí que deve ser considerada. As empresas optantes pelo simples também podem, elas têm a faculdade também de optar em pagar IBS e CBS e dar direito a crédito. Por quê? Olha que interessante. Hoje as empresas do simples, a folha de pagamento delas é mais barata. Porque elas não pagam o INSS. Paga menos, né? Não, ela só paga a parte que desconta do funcionário. Elas não pagam o INSS, ok? O patronal. Então eu tenho uma folha de 100 mil. No lucro real, vou pagar 28.800, 28,8. No lucro presumido é a mesma coisa. No Simples eu não pago. Peraí, então o Simples continua sendo vantajoso para mim, porque eu não tenho... Eu não tenho essa carga tributária da folha. Só que sim, eu serei penalizado. Porque agora eu vou ter que pagar IBS e CBS. Agora, se eu não quiser pagar IBS e CBS e continuar igual no Simples, ok. Mas, de repente, eu não vou conseguir mais vender para quem eu vendia, porque eu não dou direito a crédito. É mais vantajoso para a empresa comprar de um cara que é presumido ao lucro real. Agora acho que o professor vai se retorcer assim. Aquela hora que se ajeitou na cadeira. Agora ele vai se retorcer, professor. Ó, a reforma impacta a contabilidade? Essa é uma pergunta bem interessante. Agora ele vai assim, voltar, não, cor para lá. Olha só, isso é bem interessante. Eu vou tentar não ser técnico, tá? Perfeito. Existem propostas de contabilização do IBS e da CBS. Propostas. Se nós pegarmos o VAT, que é o IBS e CBS lá na Alemanha,
a alíquota de 19%, a alíquota tem algumas variações, a maior 19%. A contabilização da receita, ela é pelo líquido. Na minha opinião, o IBS e CBS deveria ser contabilizado da mesma forma que é contabilizado o IPI, porque a CBS e IBS, ela não é base da própria IBS e CBS. A gente tem uma problemática por conta disso, tá ok? Então isso já está claro na lei. O IBS e CBS não compõem a base de IBS e CBS. Existem propostas de contabilização que, ao meu ver, se nós fizermos a contabilização dessa forma, nós estaremos trazendo impactos negativos para as empresas optantes pelo lucro real. Porque o lucro real, a base dele é o resultado. E o imposto hoje ele diminui o resultado. Aí nós temos os pronunciamentos contábeis, principalmente a Lei 6.404 das SAs, que exige que o imposto seja destacado na DRE. E aí? Como é que vai ficar esse controle? Então, o que nós temos de contabilização são propostas e que, na minha opinião, do jeito que o pessoal está propondo, nós teríamos problemas. Nós temos que pensar, sim, no impacto da contabilização do IBS e CBS na parte tributária, principalmente nas empresas optantes pelo lucro real. Professor, agora então, vamos supor, caiu a minha ficha agora. Eu tenho que me preparar, porque vai vir. Caiu minha ficha agora. Tem curso para a gente fazer? Se tiver curso, professor, qual que é meu pré-requisito? Eu tenho que ter alguma formação, vontade, né? Como que você pode me ajudar nesse quesito? Bom, temos aí os cursos da reforma, tá? Temos aí algumas escolas, a nossa também, nós estamos aí preparando, né, o nosso curso da reforma, mais atualizado ainda. Nós ministramos cursos também de lucro real, e no curso do lucro real nós também vamos falar sobre esses impactos que pode vir para as empresas optantes do lucro real. E é claro, né, o que eu sempre menciono para as pessoas, estava ministrando um curso agora de contabilização de operações fiscais. Hoje, eu entrevistei 2 pessoas para uma vaga de analista fiscal. Uma delas é formada em Direito e tem técnica em contabilidade. E ela falou que foi um prazer quando ela começou a entender o impacto do trabalho dela num balancete. E a outra moça que eu entrevistei, ela é formada em administração e foi fazer contabilidade. Eu falei, mas por que você não fez direito, já que você é da área fiscal, e fez contabilidade? Porque eu participei de um processo de implantação do sistema e nos códigos tinha que fazer débito e crédito, eu não sei como funciona débito e crédito. Então é aquilo, tem que ter um pouco de conhecimento contábil, mesmo que você seja da área fiscal, para você poder surfar aí nessa onda. Lamento informar mais o nosso programa. Foi rápido, hein? Olha, eu ficaria batendo um papo com vocês, assim, primeiro, vocês são, caras, sensacionais, de verdade mesmo, né? Obrigado. Vocês desenrolaram, assim, de verdade mesmo, muito legal, muito, muito bom bate-papo com vocês. Como é que a gente segue vocês nas redes sociais? Poxa, tem... Sabe que eu não sei, meu? Eu não sei dizer a minha rede social. Mas eu devo ter... Eu sou encontrável lá no Fernando. É prof.f Santos. Perfeito. Lá eu todo dia estou trazendo aí conteúdos da área tributária, da área contábil, também de finanças. Temos lá cortes que tá eu e aqui o meu sócio. A gente está falando bastante aí da reforma. Meu sócio-irmão. E a gente tem um projeto novo muito bacana, que é o Instituto Fernando Santos de Educação Fiscal. Legal. Contábil. Em breve, já vinculada a conta com o Instagram, fácil de achar lá do Fernando. E com a ideia de trazer termos práticos, não um curso muito técnico que dê informação, mas não dê a capacidade de realização efetiva. Então, legal. A gente, quando o Fernando dá o curso, quando eu estou dando o curso, é prático, é para exercício prático, para o profissional sair de lá e sentar no escritório de contabilidade, na empresa onde ele trabalha, e conseguir realizar o cálculo correto, a avaliação correta da tributação, a avaliação correta de como é que ele vai aplicar a nova regra tributária para o negócio dele, para o negócio do cliente dele, e etc. E temos o orgulho de ter resultados muito bacanas, assim, de ouvir, poxa, professor, contigo no curso aí, agora eu entendi, agora eu fiz isso, fiz aquilo, trouxe o resultado para a empresa assim, assim, assado.
Então, o nosso pensamento, nesse sentido, é muito mais da paixão por dar aula e por ensinar do que, de fato, ficar milionário, que com isso eu espero ganhar dinheiro na Mega Sena, de verdade. O Vitor é muito bom nisso. O Vitão, depois ele vai colocar, né, na edição, ele coloca lá os contatos, aquela coisa. Legal. E a gente sempre encerra o programa de uma forma gostosa, vocês olhando para aquela câmera que nosso público está ansioso, um conselho, uma dica, alguma coisa de sucesso que vocês queiram compartilhar com a gente, para incentivar a galera que está nos escutando, que está nos vendo lá do outro lado da tela. Uma dica que eu diria para quem está no ramo do direito tributário, na contabilidade, no fiscal, é que não tema ser criativo, não tenha receio da criatividade. A criatividade dentro do universo tributário, do universo fiscal e contábil, traz resultado positivo. Se você enxergar o negócio do teu cliente, seja na contabilidade, seja você interno, de uma maneira criativa, trazendo soluções criativas, novidades criativas para o negócio, você vai ser certamente reconhecido, melhor remunerado, e isso é bacana pessoalmente, é bacana financeiramente. Falou bonito, professor, hein? Olha, doutor, olha, arrebentou. Eu tenho uma reflexão muito importante para esse momento. Tem um amigo chamado Paulo Godoy, e a gente estava discutindo sobre essa questão de sorte, e aí ele me deu um livro chamado Outliers, Fora de Série. Porque algumas pessoas têm sucessos extraordinários e outras não. E aí esse livro ele conta a história de um jovem que nasceu em 1954 nos Estados Unidos. Ele era um jovem que estudava numa escola de classe média alta. Uma das mães desse aluno doou para essa escola um computador de última geração, e ele já tinha despendido mais de 10 mil horas, né? Porque existe uma teoria que a gente precisa de 10 mil horas para poder adquirir expertise em alguma coisa. E aí veio o boom da informática. E esse cara arrebentou. Se ele tivesse no Brasil, se ele tivesse casado ou outra coisa, ele não seria o Bill Gates. Uau. Então, assim, nós estamos no boom. Tem o boom aí, gente. Tem o boom da reforma. Vamos aproveitar essa oportunidade. Porque o boom chegou aqui no Brasil. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E vamos buscar as 10 mil horas para poder se formar. Vamos buscar as 10 mil horas. Profissional. Já tô com as 2 mil, hein? Ô, professor e doutor, aqui, que coisa maravilhosa. Muito obrigado por vocês terem isso com a gente. A gente vai olhar para aquela câmera lá. Aquele momento que eu falo que fica esperando o Vitor no meu ponto eletrônico. Você que está aí curtindo, deixa o like, se inscreva no canal, dá um joinha pra gente aqui e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!